Olá, meus amores! Hoje eu vou falar para vocês como eu cheguei até o caminho do professor Hélio Couto, né? Como começou esse meu processo de despertar. Vou tentar não me prolongar muito, mas eu acho que eu vou me prolongar sim. Mas, como foi esse meu processo? Primeiro, eu conheci uma pessoa, né? O nome dele é Seu Gil, que começou a nos falar sobre a cocriação, né? Consciente, como a gente cria a nossa realidade. De início foi um impacto muito forte, porque bateu logo no meu ego. E eu não conseguia entender como eu criava acontecimentos ruins para minha vida, né? A gente sempre tem esse costume de colocar a culpa nos outros e não querer enxergar que a gente está criando os acontecimentos ruins nas nossas vidas. E foi justamente isso. Ele trouxe essa consciência pra gente, né? Mas mesmo assim era difícil de acreditar. Tivemos alguns encontros onde ele falava sobre, também apresentou as cartas de Cristo pra gente, né? Falava um pouco sobre as cartas de Cristo, né? Resumidamente, de forma que a gente começasse a entender e começasse a expandir, né? Por motivos aleatórios, acabamos indo morar em outro local um pouco mais distante e acabamos que não tivemos mais tantos encontros frequentes. Mas estávamos passando por uma situação financeira um pouco difícil naquela época, né? Isso acho que foi em 2014, 2015, mais ou menos. Foi 2015 para 2016, foi nessa época. Então, o meu esposo falava, Clary, tem alguma coisa no universo que é um segredo, eu não sei o que é isso, tem um segredo. Não é possível, porque tem gente que do nada, tá sem nada e consegue crescer, consegue ter dinheiro, prosperar, e não é normal, né? Enquanto outros luta, se matam e não tem nada. Há alguma coisa por trás disso. E aí, ele começou a conhecer o trabalho da Shirley Lawton, não sei como, e também do Wilson Fortes. De início ele me apresentou, né? E eu achava tudo aquilo muito doido. E aí ele colocava alguns áudios da Shirley, né, para ele escutar. E aquilo foi entrando na minha mente, e eu fui começando a ter curiosidade, né? Até que eu comecei a pesquisar no YouTube alguns vídeos da Shirley, entrei no grupo e passei, acho que mais ou menos cerca de 2 ou 3 meses acompanhando a Shirley nesse processo, né? E eu gostava muito. E em busca de um vídeo no YouTube dela para me assistir, eu encontrei, curiosa, fui ler os comentários, né, sobre. Eu encontrei uma pessoa que falou do trabalho do professor Hélio. Por isso que é importante a gente que já conhece o trabalho dele, sempre divulgar. Porque de alguma forma ou outra, aquela pessoa que já está no processo de despertar e que já está pronta para receber, né, aquela informação, ela vai aceitar. E vai acabar conhecendo o trabalho dele, né? Inevitavelmente. Como o professor sempre fala, todos que estão fazendo esse processo, que chegaram até aqui, é porque já tinham sido escolhidos, já estavam no universo que isso iria acontecer na sua vida. Não foi por acaso, né? E eu achei interessante, porque aquela pessoa falou que do caminho das palestras, que tinham 150 horas gratuitas, que falava muito sobre o universo quântico e sobre RH. Aí eu pensei, aí eu passei, né? Continuei lendo. Aí alguma coisa volta, aí eu voltei. No comentário eu falei, por que não, né? Vou olhar esse site. Se realmente é tudo isso que ele fala, eu vou beber do conhecimento na fonte. E então eu fui lá, acessei o site dele e preenchi o cadastro, né? Comecei a assistir. A primeira palestra, gente, sinceramente, eu não entendi absolutamente nada. Era tudo muito novo. A questão da dupla venda, né? Embora eu já tivesse lido o livro O Segredo, embora eu já tivesse lido as Cartas de Cristo, né? Mas nada tão científico quanto a palestra do professor Hélio, né? Então, eu não entendi muita coisa, tá? Foi totalmente a questão da dupla venda, de o fóton, né, passar por um buraco e depois voltar, e aquilo significava também a criação, os nossos pensamentos, a ansiedade, e eu não entendia. Eu achei chato, achei muito chato aquilo.
Mas a minha curiosidade, né, algo dentro de mim falava, continua, continua. Lá na frente você vai entender. A partir da segunda palestra, né, eu já comecei a achar engraçado, né? Já foi uma palestra, assim, um pouco mais em termos mais entendíveis. Então, eu comecei a achar engraçado e gostei. E aí eu comecei a assistir. Muita coisa eu não entendia, mas eu continuava assistindo e comecei a ler os livros. Desde que eu conheci o professor Hélio, para você ver como foi esse meu trabalho, né, de expansão. Eu comecei lá em 2016, mais ou menos, né, com esse nosso colega. Aí começamos com o livro Segredo. Aí lemos alguns livros de autoajuda, autoestima, né, mas não tão abrangente. Aí comecei com as Cartas de Cristo. Aí eu fiquei bastante tempo nas Cartas de Cristo, relendo elas por várias vezes, né? E ali também já estava começando a expandir. Comecei a ter sonhos visionários também, só com as Cartas de Cristo. Na verdade, eu já tinha quando eu era criança. Mas, quando eu fazia minhas viagens astrais quando eu era criança, eu não sabia, acho que também a energia da casa, eu sempre via coisas negativas. Então aquilo me assustava muito, muito mesmo. E eu achava que era pesadelo, então eu gritava muito de noite. Eu tinha medo de escuro. Eu não dormia sozinha, né? Eu dormia com meus irmãos sempre, mas eu tinha medo. Então, minha mãe constantemente tinha que ir lá em casa, lá no meu quarto, né? Fazer eu dormir de novo, me levar pra dormir com ela, porque era muito surreal. Era muito mesmo. Então, eu rezava muito para que eu não tivesse mais isso, né? Para que eu não visse mais, não visse. E chegou um tempo que eu realmente parei, né? Então, durante muito tempo eu parei. E algumas vezes, né, durante o meu desenvolvimento, eu tinha alguns sonhos, né, premonitórios, né, sobre algumas coisas que iriam acontecer comigo. Muitas vezes em códigos e outras vezes não. Um outro momento eu farei um vídeo falando sobre esses sonhos, tá? Mas não nesse momento, não vai alongar muito. Minha intenção hoje é falar sobre como eu cheguei a RH. Bom, então depois disso, né, eu cheguei pontualmente no trabalho do professor Hélio em 2018, tá? Então, tem 2 anos, né, aí, bem no iniciozinho de 2018, lá para janeiro que eu cheguei mesmo no trabalho do professor Hélio, então vai fazer aí 2 anos que eu tô nesse trabalho dele. Então, ao conhecer o trabalho do professor Hélio, começou a expandir a minha mente. Todos os livros que ele indicava eu lia. Se eu não li algum, foi porque eu não achei, né, na internet também, coisa e tal, e acabei talvez não comprando. Mas a maior parte dos livros eu li. E aquilo foi expandindo a minha consciência, meu entendimento. Eu já não era mais aquela pessoa, né, que reclamava, já não era aquela pessoa que julgava, que criticava. Comecei a não assistir televisão. Gente, eu amava novelas. Se eu pudesse, eu assistia todas as novelas, né? Mas eu sempre escolhia, né? Tipo, 3 novelas para me assistir por dia, o que é muito. E aí eu parei de assistir novela. Eu já não gostava de jornal, né? Mas eu assistia porque as pessoas falavam: ai, que advogado é você que não assiste jornal, que não tem conhecimento do mundo, você precisa isso, não sei o que, jornal é informação. Então eu acabava assistindo mais por causa disso. E aí eu parei de assistir. Parei de assistir jornal, parei de assistir novela, desliguei minha televisão e só lendo e assistindo as palestras. Cerca de 2 a 3 meses eu terminei o caminho das palestras, 150 horas, porque, tipo, eu fiquei meio que viciada, acordava já nas palestras, ia dormir o dia inteiro, né? E nessa época eu já estava fazendo meus trabalhos mais em casa. Pouco saía, né? Então eu tinha muito tempo para estudar. Com pouco mais de 3 meses eu pedi a minha RH. Na primeira onda, gente, eu quase não tive cartazes, né? Uma leve dor de cabeça, um pouquinho de enjoo, né? Para quem não sabe o que é a onda, o que é RH é uma ressonância harmônica. É o trabalho do professor Hélio Couto desenvolvido para a expansão de consciência. Isso influencia no quê?
essa é um trabalho onde se transfere informações, tá? Por ondas, tá? Em ondas eletromagnéticas que entram diretamente no seu tubo neural, né? Pela sua cabeça. E a informação, ela geralmente fica armazenada, né, no seu subconsciente e ela vai sendo desenvolvida na medida em que você vai soltando, em que você começa a estudar, em que você continua trabalhando, em que você estuda mais os livros. Aquilo vai vindo, vai limpando, e você vai crescendo e expandindo. Como o próprio professor fala, na primeira onda as coisas começam a deslanchar. Eu não tinha a intenção de trabalhar para ninguém. Minha intenção era ser professora, né, na área do direito, em uma universidade. Então, eu já tinha feito pós-graduação para que isso acontecesse. Mas não tinha acontecido ainda. Aí eu entrei no site e comecei a procurar, né, trabalho nessa área, né, para ser docente. E eu vi alguns escritórios de advocacia. Então eu comecei a colocar o currículo, né? Então eu pensei, vai que dá certo, né? Não custa nada. Não é exatamente o que eu quero, mas é porque eu nunca gostei muito, né, de ter que trabalhar subordinada a algum regime, né? Dessa forma. Então eu comecei. Aí botei o currículo. Pô, aí eu soltei, né? Eu cheguei pro meu esposo e falei, mano, já pensou? Eu vou trabalhar nessa cidade? Morrendo de rir, achando graça, né? Mas não acreditando que isso seria possível. Eu vou morar distante de você. Vou morar distante, vou estar. Você vai começar a me ver pouco, né? Vou morar sozinha. E eu achando graça porque eu nunca tinha morado só. Bom, uma semana, quase 2 semanas depois que eu coloquei o currículo, eu recebi uma ligação dizendo que meu currículo tinha sido selecionado e que se eu quisesse para ir na entrevista, eu tinha que fazer uma viagem de 4 horas, né, para ir. Aí eu falei, Wanda, meu currículo foi selecionado, mas é 4 horas de viagem. Eu acho que eu não vou, né, porque eu nem sei se eu passo, né. Eu nunca fiz uma entrevista de emprego. E é verdade, eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego, né, meus empregos foram assim, né? Eu comecei a trabalhar na defensoria com estágio voluntário, não precisou de uma entrevista. Aí, à medida que eu fui trabalhando, eu fui sendo promovida. Estagiária remunerada, depois administrativa, e depois eu continuava trabalhando para mim. Né? E antes disso, eu havia trabalhado com o meu pai. Então, eu não tinha tido essa experiência. Aí, meu esposo falou, claro, não custa nada. Se você não passar, pelo menos a gente vai passear. Conhecer a cidade, né? Você foi escolhida, vai que isso é um recado do universo. Aí, eu me preparei e fui. Eu ia toda simplesinha, né? Minha esposa falou, cara, vai mais arrumadinha? Então eu fui, né? Aí chegou lá, eu acho que eu passei quase 1 hora na entrevista. E eu fui super sincera, eu falei que eu nunca tinha trabalhado em um escritório assim pra ninguém, que na área em questão, né, do direito que estava sendo ofertada, eu também não tinha experiência, mas que poderia aprender. E que eu não estava procurando trabalho por causa de dinheiro, não. Que realmente, né, nessa época eu não estava procurando trabalho por causa do dinheiro. A gente já estava mais estabilizado. Em 2002 a gente estava mais estabilizado. Era mais porque eu queria, né, experienciar. Enfim, aí eu saí de lá, aí ele falou, o Vando falou, Karen, você foi boa? Eu falei, eu acho que eu fui bem na entrevista, né? Eu fui sincera. Agora, eu não sei se eu vai ser aprovada, porque eu acho que tem pessoas, talvez, que estejam mais qualificadas, né? Que eu, né? Estão mais preparadas para a entrevista. Mas tá bom, se eles gostarem de mim, vão me chamar. E, de fato, me chamaram. E eu fiquei super feliz. Primeira saída da zona de conforto. Trabalhar para uma pessoa. Segunda saída da zona de conforto. Morar sozinha, nunca tinha morado sozinha. E terceira, morar sozinha em uma outra cidade longe, distante de tudo, né? Porque sempre, embora eu já morasse longe da minha família, eu sempre morei com meu esposo, né? O que é mais fácil, né? Porque você tem uma pessoa contigo. E lá não, lá eu tava sozinha. Eu fui sozinha. Sozinha assim, né? Pessoalmente, né? Porque a gente nunca tá só, né? Quando a gente começa a estudar mecânica quântica, a gente nem disso.
Primeira semana, gente, foi um teste pra mim, porque eu me senti muito, mas muito sozinha, né? Eu fui morar nessa cidade, aluguei um kitnet que não tinha nada, então eu levei pouca coisa, levei apenas um micro-ondas, um colchãozinho e um ventilador. Então, as coisas eu tinha que estar comprando fora, né? Enfim, muito sozinha mesmo. Aí depois, um pouco tempo depois, com um mês, eu consegui um novo kitnet que já tinha geladeira, né? Já tinha geladeira, já tinha cama, já tinha ar-condicionado, já tinha as coisas bem legaisinhas. E eu fui me acostumando. Eu sei que eu passei 4 meses nesse trabalho. Passei 4 meses nesse trabalho por escolha própria, tá, gente? Não porque eu fui mal, né? Realmente eu trabalhei muito bem, graças a Deus, né? Eu consegui fazer amizades sinceras nesses 4 meses e eu agradeço muito por isso, né? Também deixei saudades, né? E eu saí do trabalho porque eu achei que era o momento de eu deixar esse trabalho. Que era o momento de... Eu já tinha experienciado. Eu estava vivenciando longe do meu esposo, né? E eu já tinha expandido mais os meus horizontes, entendido muitas coisas, né? Já tinha amadurecido principalmente como pessoa e tinha provado que eu tinha força suficiente para lidar com várias situações em que eu achava que talvez eu não pudesse lidar. Então eu pedi para sair, tá? Né? Embora as pessoas não quisessem que eu saísse, eu pedi para sair, eu já estava decidida. Inclusive eu tive alguns sonhos referentes a essa saída do emprego, né? Tive sonhos sequencialmente de tudo que ia acontecer, né? Nesse período. E aí eu voltei. Voltei para a cidade onde estou agora e voltei a morar com meu esposo, né? Já tinha 4 meses que a gente não morava junto, então ele ia sempre de 15 em 15 dias, né? Às vezes não dava para ele de 15 em 15 dias, então demorava mais tempo para ele conseguir me visitar. Mas primeira, segunda onda foi mais ou menos nesse intuito. Então eu comecei a pegar alguns casos, né, por fora na área de fazer correspondência jurídica. Mas eu comecei a sentir que a advocacia já não estava sendo muito legal para mim. Eu estava vendo que não estava condizendo muito com a minha essência, né? Então eu comecei a buscar, tá? Eu comecei a buscar muito, né? Eu já vinha estudando a cabala, tá, gente? Eu já vinha estudando muito a cabala, que tem a ver com a numerologia, mas ainda não aplicava. Então, veio as dúvidas na minha mente sobre a minha missão de vida, meu propósito. Então, eu comprei um mapa numerológico de uma pessoa, tá? Mas naquele mapa não veio o que eu queria. Eu simplesmente não entendi o que eu queria, o que eu buscava. Tá? E a pessoa disse que eu tinha que mudar de assinatura. Mas eu não confiei. Então eu continuei estudando, aprendendo a numerologia, aprendendo. Foi quando eu mudei a minha assinatura, aprendi para mim, fiz meu mapa pessoal, fiz meu esposo e mudei. E aí eu comecei a gostar e comecei a oferecer a numerologia para as pessoas, paralelamente à advocacia, tá? Então eu oferecia para algumas pessoas, né? Não para todo mundo. E comecei a oferecer para algumas pessoas mais próximas e tal. Até que eu resolvi fazer da numerologia minha profissão principal, tá? Gente, eu estou na minha 6ª onda. Eu tô contando os caminhos, assim, porque é muito complicado a gente falando primeira onda, segunda onda, terceira onda, aconteceu isso, 4ª onda. Isso foi ao longo da RH, né? Então, eu comecei a me desenvolver muito nesse ramo da terapia. Eu já vim estudando muito tempo os livros da mecânica quântica, outros autores, né? Então, isso vai expandindo a sua mente sobre chakras, sobre terapias também, sobre os tratamentos espirituais, né? E então, hoje eu estou nessa transição, tá? De profissão.
pretendo não atuar mais na área da advocacia, não atuar assim, da forma que eu atuava. Isso não quer dizer que eu não pegue um processo, né, que seja de acordo, um contrato, coisas do tipo, bem simplesinha mesmo, né? Que estejam de acordo com a minha motivação, né? Hoje eu já me conheço, já percebo que eu gosto, né? Mas é uma coisa mais subsidiária, tá? Então, assim, de lá para cá, quando eu conheci o trabalho do professor Hélio Spandi, eu mudei muito minha perspectiva. Prosperidade, sim. Encontro com a minha missão de vida, né? Tenho conseguido fazer do meu trabalho agora a minha missão de vida também. E tenho estado muito feliz nisso. Continuo uma profunda estudante da mecânica quântica, né? Do professor Hélio. Continuo estudando muito também na minha área, porque você não para de estudar nunca, né? Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais conhecimento você tem para ajudar as pessoas. E mais potencial de ajudar as pessoas você tem. Então, um recado que eu deixo para vocês, se você não conhece o trabalho do professor Hélio, eu vou deixar o link embaixo desse vídeo. Eu sugiro sim que você conheça, que você assista o Caminho das Palestras. Vai mudar a sua visão de mundo. E é como ele fala, né? Estar no mundo, mas não ser do mundo. Né? Também isso fala nos evangelhos de Jesus. É sobre isso. Não vivenciarmos os velhos paradigmas, as velhas crenças, as velhas limitações e os medos. Entender que criamos a nossa realidade. Entender que o processo de expansão e de despertar, ele é contínuo, né? E que durante esse caminho vai sim ter altos e baixos, em que dias você vai estar lá com uma alegria surreal e que outros dias você vai estar ali num processo um pouco mais meditativo, mais melancólico, talvez até mais triste. Mas ter força, fé e continuar. E confiar no processo. Que o processo vai trazer para você mudanças. Vai trazer, sim, acréscimos na sua vida. Vai trazer experiências e pessoas das quais você não imaginaria que conheceria, mas que farão diferença na sua vida. Sim, o processo é contínuo, né? E eu continuo cada vez mais. E sinto muita alegria mesmo durante esse processo. Esse mês eu estava falando que eu estou na sexta RH e que estou passando por um processo de limpeza mais profundo. Mas, ao mesmo tempo, esse processo de carpasa, de limpeza mais profundo, ele traz na minha vida aspectos em que eu preciso mudar. Eu tenho andado meditando, eu tenho buscado compreender o que ainda está escondido em mim, que é preciso trazer à luz, aceitar e transcender. Então, durante esse processo, sempre vai ter momentos em que vão ser trazidos à luz as sombras. E é necessário que se haja isso e que seja feito isso, para que você possa expandir mais e mais. Eu tenho sentido mais amor à humanidade, mais amor às pessoas. Tenho sentido o intuito mais de ajudar, de continuar estudando. Tenho também sentido mais essa necessidade de conversar com vocês sobre esse processo. Porque é de suma importância, né, que a gente espalhe aquilo que faz expandir a consciência, para que outras pessoas tenham a oportunidade de ter acesso, para que outras pessoas tenham a possibilidade de aprender também conosco e aprender com as pessoas que aprendemos. Eu acho que quando a gente divulga algo que está fazendo sentido para a gente, que está ajudando o nosso crescimento, tanto espiritual quanto material, também, as pessoas, elas vão se alinhando, porque a gente entende que nós fazemos parte de um todo, tá? E quando percebemos isso, a gente entende também que o coletivo
faz parte de nós e também nos afeta. E que nossa consciência, ao expandir e continuar nesse processo, afeta outras pessoas e ajuda também na expansão. Estamos entrando no ano 5, 2021, um ano de muitas mudanças no nosso universo, muitas mudanças nas nossas vidas e que influenciará cada pessoa individualmente. É muito importante que essas mudanças que estão para acontecer sejam vistas como mudanças necessárias e como mudanças que trarão um despertar em coletivo maior. Iremos passar também por alguns momentos complexos, em relação à coletividade, mas muitas verdades serão trazidas à tona. O véu se rasgará nesse ano. Não será mais possível regredir ao que éramos antes. Daqui para frente, você deve fazer uma escolha. Não dá mais para ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ou escolhe progredir, ou escolhe regredir. A escolha se põe na sua frente. Não dá mais para você caminhar entre as duas escolhas, entre ir e voltar, ir e não ir. A partir de agora, tudo está potencializado e as mudanças estão aí para acontecer. Se você está buscando progresso, está buscando estudar, está buscando crescimento, isso vai acontecer na sua vida. E o ano 5 possibilitará que essas mudanças aconteçam mais fortemente na sua vida. Mas se você estiver colocando o pé no freio, se você estiver resistindo ao processo de crescimento, essas mudanças, consequentemente, irão trazer para você mais negatividade, mais insuficiência de recursos, mais insuficiência também de capacidade. As mudanças acontecerão para todo mundo, mas isso irá depender de como você está vendo as mudanças, como você está reagindo a elas. Se você estiver reagindo de maneira positiva, essas mudanças irão só acrescentar mais na sua vida. Embora estejamos passando por um processo de catarse e de limpeza coletiva. Haverá muitas tristezas também no ano 5. Como eu já falei, cartazes coletivas. Onde muitas pessoas acabarão por despertar num processo doloroso. Muitos acabarão por despertar num processo mais harmônico. E outros escolherão não reagir a esse processo de expansão. E sofrerão as consequências. Será um ano também em que muitas pessoas escolherão, todo esse projeto, todo esse processo do ano 1, 2, 3 e 4. E que se você não fez absolutamente nada, esse é o momento de você escolher fazer para que haja uma mudança na sua vida. Mas se você escolher continuar não fazendo absolutamente nada, a tendência é que você caia na depressão, no negativismo, na falta de recursos financeiros também, na tristeza. E poderá levar também a suicídio. Então veja bem o que é que você está fazendo com a sua vida. Meus amores, esse é meu recado de hoje. Eu espero que tenha esclarecido um pouco sobre o processo da RH, do trabalho do professor Hélio, sobre a mecânica quântica, que é a física do universo, que explica justamente como o universo funciona. E é muito útil, maravilhosamente útil nas nossas vidas. E isso faz com que a gente nos leve a um patamar muito, mas muito avançado, onde talvez não imaginaríamos estar, Também acontece o salto quântico, Porque você imagina, sua mente está isso aqui. E daqui a pouco está assim, assim, assim. Então é um salto, Que se não tivesse ajuda essa ferramenta, talvez demoraria muito mais ainda, Uma eternidade, vidas e vidas, N dimensões.
Mas se você tiver alguma dúvida a respeito do RH, se você tiver também interesse em fazer o seu mapa numerológico, né? Eu faço os mapas numerológicos, né? Faço leitura de tarô e também faço terapias e reprogramação mental. Então, se você estiver interessado em algum desses serviços, tá? Você pode entrar em contato comigo pelo site, pelo WhatsApp também. E você pode também, se tiver alguma dúvida em relação ao meu processo de despertar espiritual, a RH, você pode escrever nos comentários, tá? Que eu estarei disponível para responder sobre esse processo maravilhoso que está acontecendo na minha vida. Muita luz, muita paz no seu caminho e muito sucesso. Beijos.